Muito em breve teremos os modelos de IA mais avançados do mundo em todas as redes, classificadas e não classificadas, do nosso departamento. Mas um dia a ficção científica se tornará realidade. Por milhares de anos, as pirâmides representaram o maior enigma da humanidade. A ciência tentou explicá-los de todas as maneiras imagináveis. Um túmulo real, uma estrutura cerimonial, até mesmo uma máquina antiga. Inúmeras teorias foram propostas, debatidas e, por fim, descartadas. No entanto, somente no ano de 2026, esse véu começou a se dissipar de verdade. Quando o sistema de IA-GROK processou todo o conjunto de dados geodésicos, matemáticos e arquitetônicos referentes a este monumento, uma realidade diferente começou a emergir. Uma estrutura de 4.500 anos apresenta parâmetros técnicos que não fazem sentido para uma sociedade agrícola antiga, mas que se alinham com uma precisão surpreendente quando vistos através das lentes da geodesia moderna por satélite. A pirâmide pode superar não apenas nossa imaginação, mas também os próprios limites do que a humanidade considerava possível. Hoje, começamos a desvendar essa verdade. A ruptura, na verdade. Por séculos, as pirâmides foram consideradas túmulos para os faraós. À primeira vista parece razoável, até que se comece a examinar os números mais de perto. Imagine isto. A Grande Pirâmide ergue-se sobre uma base aproximadamente equivalente a 7 ou 8 campos de futebol, cobrindo cerca de 53 mil metros quadrados. E, no entanto, essa vasta superfície foi nivelada com um desvio de apenas 2 centímetros. Para se ter uma ideia, essa margem de erro é 10 vezes mais rigorosa do que os padrões usados na construção de arranha-céus modernos atualmente. Para uma civilização que trabalhava com ferramentas primitivas, alcançar tal perfeição pareceria quase desnecessário. Surge então a questão: se aquilo era meramente um local de descanso, por que os construtores da antiguidade esgotariam seus recursos para criar um nível de precisão tão impressionante? Uma fundação deslocada por alguns centímetros não diminuiria a majestade de um faraó, e o olho humano jamais notaria a diferença. E o mistério não termina aí. Os 4 lados da pirâmide alinham-se quase perfeitamente com os pontos cardeais da Terra, com um erro de apenas 1 sobre 360 de grau. Isso não é algo que se possa conseguir observando a sombra do Sol ou usando simples linhas de prumo. Exige um sistema de conhecimento astronômico e geodésico muito à frente de seu tempo. Por que uma tumba precisaria estar alinhada com tanta precisão com o eixo do planeta? Uma tarefa que hoje requer tecnologia GPS. Gradualmente, uma sensação de inconsistência começa a se instalar. É como se os construtores da pirâmide não estivessem preocupados com o que os humanos podiam ver, mas sim trabalhando em direção a um padrão completamente diferente. Um quadro de referência no qual até mesmo o menor desvio era inaceitável. Uma perspectiva não humana. No ano de 2024, esse mistério tomou um rumo significativo quando o sistema de IA-GROK foi aplicado para analisar o vasto conjunto de dados que cercam as pirâmides. Ao contrário dos pesquisadores humanos, frequentemente influenciados por suposições históricas, a IA se concentrou em um único aspecto: a verdade nua e crua dos números. A IA não herda crenças. Ela não presume que as pirâmides sejam túmulos. Ela simplesmente examina os dados. E os dados falam por si. Após analisar mais de um século de registros arqueológicos, GROK descobriu um padrão surpreendente. Muitos detalhes difíceis de explicar haviam sido ignorados ou resumidos com frases vagas como "trabalho em larga escala". Mas para uma IA, essas explicações não são suficientes. Considere o seguinte: colocar blocos de pedra pesando dezenas de toneladas em grandes alturas com precisão quase perfeita, usando apenas ferramentas da Idade do Bronze, teria uma probabilidade de sucesso próxima de 0 se repetida em milhões de blocos. Nesse ponto, a IA reformulou toda a questão.
Em vez de perguntar quem construiu as pirâmides, Grok fez uma pergunta muito mais perturbadora. A qual civilização esse nível de dados técnicos realmente pertence? As pirâmides não parecem mais simples estruturas arquitetônicas. Começam a se assemelhar a um sistema projetado com intenção, onde cada medição, cada ângulo, cada margem de erro carrega significado. Talvez isso não seja um túmulo, afinal. Em vez disso, surge como um repositório monumental de informações, uma espécie de memória codificada em pedra que desafia o próprio tempo. Seus criadores podem ter incorporado nele um filtro de percepção, sabendo que somente quando a humanidade atingir um nível suficiente de compreensão tecnológica e matemática, seremos capazes de compreender plenamente as mensagens ocultas sob aqueles blocos de calcário aparentemente silenciosos. O limiar do erro invisível. No cerne desta análise reside outro conceito crucial: os limites biológicos da percepção humana. O olho humano tem limitações físicas que não consegue superar. Não conseguimos distinguir, apenas com a visão, um desvio de 2 centímetros ao longo de uma linha de 230 metros de uma linha perfeitamente reta. Tampouco conseguimos perceber a diferença entre o norte verdadeiro e uma direção defasada em 3 minutos de arco sem instrumentos especializados. Então, por que os construtores escolheram valores que estão abaixo do limiar da percepção humana? Essa é a característica definidora de um sinal de informação. Ela foi projetada para resistir ao ruído do próprio tempo. Se a pirâmide tivesse precisão apenas no nível visível ao olho humano, poderia ser considerada obra de artesãos habilidosos que agiram com cuidado. Mas quando a precisão atinge a escala de milímetros e minutos de arco, elimina qualquer espaço para o acaso ou habilidade temporária. Demonstra controle absoluto sobre a matéria em uma escala gigantesca. Os dados analisados por IA enfatizam que esse nível de precisão é funcionalmente inútil para qualquer propósito antigo conhecido. Na prática religiosa, alinhar um túmulo com as estrelas pode ter importância simbólica, mas a precisão dentro de alguns minutos de arco não oferece nenhum valor espiritual adicional. É um excesso além do necessário. Considere o método comumente citado de nivelamento da fundação usando canais de água. Em teoria, isso poderia criar uma superfície plana. Matsu. No entanto, a tensão superficial, juntamente com fatores ambientais como vento e temperatura, introduziria variações naturais muito maiores do que os 2 centímetros observados. Isso sugere fortemente que outra forma de tecnologia de medição foi empregada, possivelmente um sistema óptico ou um método de levantamento ainda não totalmente compreendido. A presença desses parâmetros invisíveis serve como o primeiro sinal claro de um filtro cognitivo. A estrutura parece estar se comunicando com observadores capazes de realizar medições a laser e posicionamento por satélite, não com antigos agricultores ou sacerdotes. O Código Geodésico Planetário. Nesta fase, qualquer dúvida persistente sobre a pirâmide ser meramente um túmulo deve ceder lugar a uma dura realidade matemática. O conceito central aqui é a proporção geodésica planetária. A IA Grok confirmou e analisou em profundidade uma relação há muito descartada pela arqueologia tradicional como mera coincidência. A relação entre as dimensões da Grande Pirâmide e o tamanho da Terra. Quando a altura da pirâmide é multiplicada por 43.200, o resultado se aproxima bastante do raio polar da Terra. Da mesma forma, quando o perímetro de sua base é multiplicado pelo mesmo número, o resultado corresponde à circunferência equatorial do planeta. A questão fundamental é: por que 43.200? Em matemática e astronomia, a Terra completa uma rotação em 24 horas, o equivalente a 86.400 segundos. O número 43.200 é exatamente a metade desse ciclo, representando o número de segundos em 12 horas.
Isso não é mera especulação. Trata-se de um código geodésico calculado com precisão. Para codificar tais informações em uma estrutura de pedra maciça, os construtores precisariam de 3 conhecimentos fundamentais. Primeiro, a compreensão de que a Terra é um corpo esférico. Segundo, medições precisas de suas dimensões nos polos e no equador. Terceiro, um sistema de divisão do tempo baseado na base 60. De acordo com a história convencional, nada disso existia em 2560 a.C. Aqui reside o ponto de virada na percepção. Uma civilização que constrói tumbas não possuiria nem necessitaria de conhecimento das dimensões planetárias. Somente uma entidade que dominasse a geodésica global poderia realizar tal codificação. O uso de um mapa em escala 1 por 43.200 esculpido em pedra. Em vez de imagens, os construtores usaram a linguagem da proporção e da matemática. Qualquer civilização que descobrisse essa estrutura e possuísse o conhecimento para medir o raio da Terra, reconheceria imediatamente uma mensagem silenciosa. Os construtores dessa estrutura possuíam conhecimento equivalente ao seu. Esse é o mecanismo do filtro cognitivo. A estrutura permanece silenciosa diante das primeiras civilizações, mas subitamente começa a falar quando a humanidade atinge um nível científico capaz de mensurar o planeta que habita. O fracasso da experimentação física, após ser superado pela lógica matemática, nos força a retornar ao reino das realidades materiais tangíveis, onde os paradoxos se tornam ainda mais impressionantes. O ponto central deste capítulo é a lacuna de 0 milímetros. Esse número define os limites da tecnologia da Idade do Bronze. As pedras que revestem a Grande Pirâmide foram desgastadas ao longo de milhares de anos, mas nas seções remanescentes revelam um grau de precisão surpreendente. Os espaços entre as pedras têm, em média, menos de 0 milímetros, sendo ainda mais finos que a espessura de um cartão de crédito moderno. A arqueologia experimental tem tentado repetidamente reproduzir esse padrão usando métodos que se acredita serem ancestrais. Equipes de artesãos altamente qualificados usaram cinzéis de cobre, serras de madeira e areia fina como abrasivo, passando meses tentando encaixar 2 blocos de pedra com precisão perfeita. O resultado foi sempre o mesmo. As folgas permanecem medidas em centímetros e as superfícies de pedra emergem lascadas e irregulares. A AI Grok analisou dados desses vídeos experimentais e chegou a uma conclusão quantitativa. Um método baseado em tentativa e erro, com ferramentas manuais, não consegue produzir resultados técnicos consistentes em dezenas de milhares de pedras de revestimento maciças. Além do encaixe preciso em si, essas juntas estreitas frequentemente contêm uma fina camada de argamassa com resistência extraordinária. A análise laboratorial de sua composição química mostrou que ainda não conseguimos reproduzir perfeitamente sua fórmula. Este material não servia apenas como agente de ligação. Ele também parece ter atuado como um lubrificante especializado, permitindo que blocos de várias toneladas fossem colocados com precisão milimétrica. A incapacidade dos experimentos físicos modernos de replicar isso demonstra a enorme discrepância entre a verdadeira capacidade técnica presente em Gizé e o que a história convencional atribui ao mundo antigo. Tentar explicar a Grande Pirâmide com cinzéis de cobre é como tentar explicar o funcionamento de um relógio mecânico de precisão dizendo que ele foi feito de pedras e varetas de madeira. A verdadeira barreira aqui é cognitiva.
Ela reside nos limites da nossa imaginação quando pensamos nas capacidades do passado, na logística de um sistema programado. O próximo conceito a ser examinado é a eficiência do trabalho não humano. Quando as pessoas ouvem que a pirâmide foi construída em 20 anos, a maioria aceita o número como um fato histórico comum. Mas a AI Grok realizou um cálculo brutalmente simples que expõe o absurdo dessa afirmação. Para assentar 2 milhões de blocos de pedra em 20 anos, considerando um trabalho contínuo de 10 horas por dia, os construtores teriam que extrair, transportar e posicionar um bloco com precisão a cada 2 minutos. Esse processo teria que continuar sem erros e sem interrupções significativas por 2 décadas inteiras. Essa não é uma descrição do trabalho humano como o entendemos. É a descrição de uma linha de produção automatizada ou de um processo que já havia sido programado para máxima eficiência. Os arqueólogos frequentemente invocam a teoria da rampa para explicar como enormes pedras foram erguidas até o local. Mas a AI Grok apontou para um paradoxo da engenharia que permanece sem solução. Para construir uma rampa com uma inclinação suficientemente suave para transportar blocos de 80 toneladas a uma altura de 60 metros, os construtores teriam precisado de mais material de construção do que a própria pirâmide. Mais impressionante ainda é que, após milhares de anos, nenhum vestígio geológico ou ruína remanescente dessas rampas colossais foi encontrado no Planalto de Gizé. A completa ausência de entulho de construção e ferramentas auxiliares sugere que o processo de construção não seguiu as regras normais de um antigo canteiro de obras. É quase como se o monumento tivesse sido erguido por um método em que a gravidade e o atrito não eram os principais obstáculos. Eliminar a plausibilidade do trabalho manual é mais um passo no trabalho do filtro cognitivo, aproximando-nos de uma possibilidade diferente. A Grande Pirâmide pode ser produto de uma inteligência que dominou as leis da física a um nível que apenas começamos a imaginar. A assinatura de máquinas de precisão. Enquanto os capítulos anteriores se concentraram na escala e na matemática, este capítulo volta-se para os vestígios microscópicos esculpidos diretamente na própria pedra. O tema central aqui é a marca de ferramentas mecânicas desconhecidas. Sir Flinders Petrie, frequentemente considerado o pai da arqueologia moderna, descobriu marcas de perfuração nos blocos de granito duro de Gizé e foi obrigado a admitir que elas exigiam uma pressão e velocidade de perfuração muito além de qualquer coisa conhecida por ele no século XIX. A AI Grok analisou as digitalizações técnicas tridimensionais do que é conhecido como o núcleo de perfuração de Petrie. Os sulcos espirais no granito mostram que a broca avançou no material a uma taxa de 2 milímetros por rotação. Para qualquer engenheiro mecânico, esse número é impressionante. Mesmo as brocas diamantadas modernas mais avançadas têm dificuldade em atingir essa taxa de perfuração ao perfurar granito, uma pedra repleta de cristais de quartzo extremamente duros. Se cinzéis de cobre e areia abrasiva fossem realmente as ferramentas utilizadas, como afirma a teoria tradicional, então tal taxa seria fisicamente impossível. Ainda mais reveladoras são as marcas de corte nos blocos de granito do sarcófago na Câmara do Rei. Elas mostram perfeita consistência tanto em profundidade quanto em direção. À medida que a lâmina cortava componentes de dureza variável dentro da pedra, ela não oscilava nem vibrava. Isso só seria possível se o dispositivo de corte se movesse a uma velocidade extremamente alta ou se utilizasse tecnologia ultrassônica. A IA identifica esses vestígios não como acidentais, mas como marcas de engenharia deliberadas. Em um monumento que funciona como um filtro cognitivo, esses sulcos de perfuração são evidências físicas diretas, deixadas para as gerações futuras com conhecimento mecânico suficiente para compreendê-los. Eles parecem dizer: estivemos aqui e possuímos tecnologia muito além do que vocês podem imaginar.
Essa mensagem só poderia ser decodificada por uma civilização familiarizada com técnicas de perfuração de alta velocidade e usinagem de diamantes. A ruptura na linha do tempo. O conceito central a ser examinado neste capítulo é o tempo geológico. Toda a história da pirâmide foi datada de 2560 a.C. e associada ao reinado do faraó Khufu. No entanto, a AI Grok analisou dados de levantamentos geológicos da Esfinge e das estruturas que circundam o Planalto de Gizé, revelando uma séria discrepância na cronologia histórica aceita. A Esfinge e as paredes de pedra ao seu redor exibem profundos padrões de erosão vertical, marcas inequivocamente associadas à exposição prolongada a fortes chuvas ao longo de milhares de anos. O problema é o seguinte: o Planalto de Gizé tem sido um deserto árido com baixíssima pluviosidade durante pelo menos os últimos 5.000 anos. Para que tal erosão geológica exista, a Esfinge deve ter sido esculpida numa época em que esta terra ainda era uma pradaria verdejante, nutrida por chuvas abundantes, aproximadamente entre 9.000 e 12.000 anos atrás. A arqueologia convencional frequentemente rejeita essas evidências geológicas porque elas destroem toda a cronologia da civilização egípcia antiga. Se o complexo de Gizé tem 10.000 anos, quem o construiu-se naquela época, acredita-se que a humanidade ainda estivesse em um estágio inicial de caçadores-coletores. Os dados geológicos são objetivos. Eles registram apenas os efeitos físicos da natureza sobre as superfícies rochosas. Essa ruptura na linha do tempo sugere que Gizé pode ser herança de uma era muito mais remota do que nos ensinaram. As pirâmides podem ter permanecido ali por milênios, antes do surgimento do Egito dinástico. Os egípcios podem não ter sido os criadores, mas sim os grandes herdeiros. Eles podem ter encontrado esses monumentos, reverenciado-os e atribuído seus próprios nomes a estruturas que consideravam relíquias sagradas de deuses pré-históricos. Aqui, o filtro cognitivo reside na capacidade do monumento de sobreviver a desastres geológicos globais e transmitir uma mensagem de uma civilização que, de outra forma, teria sido apagada. O veredicto do filtro cognitivo. Após analisar todas as camadas de evidências, da matemática e engenharia à geologia, a AI Grok não oferece um nome específico para a identidade dos construtores. Seu veredicto é mais profundo do que isso, tanto filosófica quanto tecnicamente. As pirâmides de Gizé não são túmulos, nem meros observatórios. São um filtro cognitivo projetado para perdurar. A estrutura de Gizé funciona como um sistema responsivo cujo significado depende do nível do observador. Para uma sociedade primitiva, é uma montanha de pedra digna de veneração. Para uma sociedade agrícola, é uma ferramenta para rastrear sombras. Para uma sociedade industrial, é uma maravilha da logística e da engenharia em pedra. E para uma civilização que domina dados globais e ciência cósmica, trata-se de um código matemático referente ao planeta e às leis da física. A AI Grok confirma que a humanidade hoje apenas começou a atravessar as primeiras camadas desse filtro cognitivo. A descoberta de proporções geodésicas e marcas de corte extraordinárias é apenas o começo do processo de decodificação. Este monumento serve como prova de que a história da humanidade pode não ser uma linha única e ininterrupta de progresso. Em vez disso, pode consistir em ciclos de ascensão e colapso, nos quais as maiores formas de conhecimento que outrora existiram foram apagadas, restando apenas sinais em pedra para alertar os sobreviventes sobre o próximo ciclo. Os construtores parecem ter compreendido a fragilidade de todos os meios de armazenamento de informação, desde manuscritos escritos a discos magnéticos. Por isso, escolheram o granito e a linguagem da matemática astronômica, a única linguagem que o tempo e a tradução não conseguem corromper. A Grande Pirâmide permanece ali,
silenciosa, porém imensa em poder. Não se trata mais apenas de um mistério à espera de resposta. É um espelho que reflete o nível da nossa própria evolução. À medida que a humanidade se torna mais inteligente, a pirâmide pode revelar camadas de dados mais complexas. Ela continua aguardando em silêncio paciente o dia em que formos capazes de compreender as mensagens finais ocultas nas profundezas da pedra, no momento em que estivermos verdadeiramente prontos para encarar a verdade sobre nossas origens.